Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui da SP Negócios no Criptorama, um evento que está acontecendo aqui em São Paulo sobre o cenário de cripto, tokenização em geral, cheio de empresas. E hoje estamos aqui com Ibi da Bitbank e com o nosso amigo Sebastian para falar sobre, tokenização e o futuro do mercado tokenizado, as transações digitais e realmente o que será o futuro do Brasil. A gente tem um Brasil onde o Banco Central tem trabalhado bastante para desenvolver essa parte digital de pagamentos, então o Pix foi uma gigantesca inovação, algo que grandes países como os Estados Unidos não têm, e agora a gente está encaminhando para a chegada do Drex, que deve chegar no ano que vem, em 2025. Então a cidade de São Paulo queria convidar vocês para justamente comentar sobre isso. Então, Ibi, por favor, você pode começar dizendo o que você acha que vai ser o Drex e o que esperar disso para a nova economia e, claro, se apresente também. Boa, maravilha. Prazer estar aqui com vocês, Gabi, Seba, e também com o São Paulo Negócios. Eu sou CFO do Bitbank. Bitbank é uma exchange de criptoativos. A gente também é um grande fornecedor de liquidez aqui para o mercado. Cara, assim, é um exercício de futurologia, né? Saber um pouco o que vai ser esse mercado depois que sair o Drex. Mas eu acho que assim, o norte disso tudo aqui é a gente olhar, eu vou puxar a barra aqui um pouco, tá? A gente olhar para o mercado de DeFi, né? De finanças descentralizadas, ou seja, como que os mercados se organizaram e se desenvolveram em um ecossistema que é 100% movido por blockchain, né? Então, isso aqui é quando a gente fala de DeFi, é isso, né? Então, mercado de capitais, empréstimos, serviços de tokenização, serviços de autenticidade, tudo isso acontecendo em uma mesma plataforma única, né, que é blockchain. E cara, o que você pode olhar lá, assim, nível de inovação é gigantesco, a facilidade de transacionar é gigantesca, né? Então, imagina que hoje, se você é um desenvolvedor e você quer criar uma solução de pagamento, né, você não é um banco, então você não tem acesso ao dinheiro, né? Exato. Você só quer a solução de pagamento que faz, se o fulano mandou para ciclano e tem essas regras aqui, né, liquida a operação. Então é uma solução típica aqui de mercado, né? Então é uma porrada de empresas que fazem isso. Se você quer fazer isso hoje no mundo real aqui, você tem que se conectar com 15 APIs diferentes, mas para você conseguir se conectar com essas APIs, você tem que ler uma porrada de manuais, documentação, técnica, você tem que contratar um monte de desenvolvedores, depois você tem que manter aquela operação no ar, né, de pé, porque quem não é desenvolvedor não sabe. Manter uma operação utilizando a API, você está sempre dependendo do terceiro, né? Você está sempre dependendo que aquele terceiro com quem você se conectou via API, ele vai ter os servidores dele de pé, que vai estar o serviço não vai cair, né? Então, você tem que ser, como desenvolvedor, você tem que ser um equilibrista da solução, né? E aí você tem que criar uma porrada de jeitinhos para tratar os erros. Então se a API não funcionou, parou de funcionar, às vezes tem alta demanda e a API não funciona. Todas essas coisas são extremamente dependentes de você se conectar em terceiros e esses terceiros eles estarem 100% operáveis. Não é o que acontece em blockchain. Então, em blockchain é como se todo mundo estivesse operando numa mesma plataforma e a facilidade para você se conectar em serviços de terceiros, que seria o que a gente faz via API, sim, ele acontece de forma nativa dentro dessa infraestrutura. Legal. E por que eu estou falando disso? Porque quando você, de novo, vai criar uma solução de pagamentos e você tem que criar suas APIs, hoje, para você colocar a sua solução de pé, 6 meses, 10 meses de desenvolvimento, gastando dinheiro, é só para quem tem muita grana, né? Ou um baita cheque aqui de fundo de investimento, ou é um desenvolvedor que vai fazer ele de casa, né? Então, o acesso, né, a facilidade, a barreira de entrada para criar esse tipo de solução é grande. Sim. Quando a gente vai para blockchain, a facilidade de criar soluções é muito maior, é gigantescamente maior, fazendo com que é muito mais fácil ter inovação, é muito mais fácil a sua inovação se conectar com a inovação do Seba, e você também não precisa desenvolver 100% das soluções. Você pode desenvolver uma solução que resolve só uma partezinha do problema. Legal. E a facilidade de que terceiros se conectem com a sua solução é grande, então você não precisa resolver tudo, só resolve uma parte. Isso que já acontece em blockchain. E trazendo isso aqui para o mundo pós-Drex, é um pouco disso que eu espero. Eu espero que a gente tenha soluções financeiras sendo criadas com muito mais facilidade, muito mais rápido, muito mais barato,
E isso traz, obviamente, um benefício econômico de acessibilidade a produtos financeiros, prosperidade econômica mesmo para a sociedade. Então, Perfeito. estou bem otimista pelo que vem por aí. Gostei muito, e gostei muito que você foi para esse caminho de desenvolvimento, né? A cidade de São Paulo, inclusive, tem 53% do pessoal que está envolvido com o desenvolvimento do Trex, de fato. Então, é isso, é democratizar o acesso às pessoas para conseguir criar algo. E o seu caminho, sabe? O que você está enxergando disso? Pegando do que ele falou, ou seja, se você pegar a tecnologia como um todo, eu vejo a tecnologia fazendo duas coisas somente. Diminuindo o custo operacional, que é o que ele trouxe sobre todos os projetos de DeFi, ou seja, é muito mais barato você executar qualquer coisa, ou penetração de mercado. E aí também, blockchain ajuda, porque se você pensa, ainda temos, quando a gente fala no mundo descentralizado, ainda tem 2 bilhões de pessoas desbancarizadas no mundo. Tá? No Brasil a gente tem muitas. Outro dia eu estava trabalhando com um projeto social que estava tentando levantar identidade de 600 mil catadores de coleta seletiva, entendeu? Então, esses caras têm celular. Blockchain, rodando aplicações diretamente no celular, você automaticamente vai estar levando tecnologia e levando possibilidade de participar de mercados que antes não eram possíveis para pessoas que hoje não têm acesso a esse mercado. Tá? Então, eu espero que seja mais inclusivo, seja sendo curto na resposta, mais barato, mais rápido, mais transparente e mais seguro. Então, é pedir muita coisa, mas eu acho que blockchain promete todas essas coisas e até agora a gente tem entregado. Ou seja, DeFi é um mundo que você tem bancos sem necessariamente ter uma entidade grande como os bancos por trás. Tá? Então, a gente tem... Banco tradicional tem o quê? 1.500 serviços? É isso, é demais. Assim, a complexidade operacional para se colocar um produto de empréstimo de pé é gigantesca. Porque são tantos casos de contorno, são tantas variáveis que você tem que lidar, que isso dificulta demais. Sim. Uma coisa interessante é olhar assim, acho que a gente está sendo meio abstrato, né? A coisa está lá na frente, assim, o mundo vai ser lindo, né? Mas o que muda exatamente? Tem uma demanda represada gigantesca por crédito no Brasil. Né? Então, tá aqui um dos produtos mais interessantes para você atuar, que é o produto em que você fala assim, tô vendendo, aparece uma demanda gigantesca. É o produto de crédito. Né? Por que isso acontece? Porque as pessoas elas não têm hoje o produto de empréstimo personalizado para você. Então, assim, aquela coisa de qual que é o meu score e tudo mais, cara, isso ele não melhora a taxa de juros para você, ele não te dá produtos melhores. Ele basicamente fala assim, vendo ou não vendo pro Gabi ou pro seu. Ele só faz isso. Ele não é que nem nos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, que o mercado de crédito é muito mais avançado, onde tem muito menos concentração bancária, né? Então tem muito mais players competindo por isso aqui. Lá, eles competem pelo score. Então, se o seu score é 700, você vai ganhar ofertas desse jeito. Se o seu score é 800, as suas ofertas vão ser muito melhores. É um mercado que funciona todo com crédito, né? Crédito estudantil, lá tem aquela coisa do americano assim, deixa eu já economizar para o meu filho poder ir para a universidade, né? Então, é muito baseado em crédito. E aí, se você chegou ali com seus 23 anos de idade e não construiu um credit score bom, cara, você não acessa crédito bom e você tá ferrado pro resto da sua vida, né? Então, crédito é o propulsor aqui da economia, né? Tanto para consumo, tanto para investimentos de longo prazo. Sim. E assim vai. Quando a gente fala de blockchain, a capacidade de você conseguir criar produtos de crédito extremamente personalizados, que diminuem o risco para quem está dando o dinheiro, é gigantesca. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos aqui, a grande revolução do crédito no Brasil foi o crédito garantido, o crédito colateralizado. Né? Foi o tal que a gente chama o car equity, né? E o home equity, né? Esses termos bonitos aqui para falar que é basicamente o empréstimo quando você dá a sua casa em garantia ou o empréstimo quando você dá o seu carro em garantia. Né? Cara, a dificuldade para você colocar um carro ou uma casa em garantia é bizarra. Bizarra. Assim, você paga por um empréstimo baixo, você paga 5% do valor do empréstimo só na escritura do imóvel, porque você tem que ir lá no cartório e falar assim, esse imóvel aqui, ele tá dado em garantia, né? Então imagina a grana que vai para conseguir fazer uma coisa dessa, e esse custo faz com que o produto só seja rentável quando o empréstimo é bem alto. Eu tô pegando R$1 milhão, R$1,5 milhão. Então, cara, exclusivo para algumas pessoas. Eu matei 80%, 90% da população.
desse produto. É um dos melhores produtos de crédito possível, porque ele é um produto seguro para quem está dando crédito. No fim do dia tem uma garantia de que eu consigo recuperar, né? Por outro lado, quem realmente precisa do dinheiro não tem acesso. Então a gente tem aqui no Brasil uma coisa assim maravilhosa, que é assim, quem precisa muito de crédito não consegue crédito, e quem não precisa de crédito tem crédito à vontade. Então o blockchain deveria ajudar isso aqui. Bacana, um exemplo dos dois sobre democratização. Complementa, sério. Não, ou seja, se quiser levar também para o lado das empresas, debentures, a QR Capital fez o projeto de debentures tokenizadas. Debentures, normalmente, pela complexidade do processo bancário, as debêntures que são emitidas no Brasil começam em 150 a 200 milhões. Então você está deixando isso somente para uma parcela muito pequena das empresas, entendeu? As que precisam de crédito, que são menores, tá? Não ter acesso a esse tipo de dívida. Então, a tokenização permitiu fazer debêntures de 5 milhões, acho que estão fazendo até 50 milhões, entendeu? Para empresas de pequeno e médio porte. Então, você está abrindo empresas que para poder fazer investimento, para poder crescer, entendeu? Com elementos tokenizados, ou seja, mais barato, mais rápido e permitindo que Exato, até pessoas, exatamente, e não somente o banco pode emprestar. Eu posso ser participante de um pool de crédito onde eu vou ganhar um pedacinho da receita gerada por aquele pool de crédito, entendeu? Perfeito. Então é uma tecnologia que tanto abriu espaço para pessoas que antigamente não conseguiam pegar empréstimo, quanto abriu espaço para pessoas que antigamente não conseguiam rentabilizar o dinheiro delas emprestando, era algo exclusivo dos monopólios. Então, perfeito os exemplos de vocês, gostei muito. E assim, acho que puxar um último debate aqui um pouco mais diferente, né, já que vocês fizeram uma palestra agora há pouco sobre Latam, né? O que vocês enxergam o mundo afora, né? No caso, não só no Brasil, como que a tokenização ou o próprio Drex ou as criptomoedas vão poder conectar os países num ecossistema financeiro mais saudável, mais barato, vamos dizer assim. O que você, Ibi, primeiro tem observado? Cara, primeiro aspecto aqui é que o Brasil é um país muito isolado, né, do ponto de vista de Latam. América Latina, a gente tem duas Américas Latinas, né? A gente tem a América Latina ali da esquerdinha, né? Que fala espanhol, que está da Cordilheira dos Andes para a esquerda, né? E a gente tem a América Latina que está na outra costa, que é o Brasil, né, praticamente. E a gente é muito isolado, né? Então, assim, é até engraçado, assim, os países da América Latina e espanhola, uma música sai em um país, ela viraliza no resto dos países todos. Né? Então tem uma cultura muito unida, assim, entre esses países, né? Tem uma cultura muito próxima. Óbvio que a língua ajuda, mas existe, para além disso, para além do que os olhos veem na cultura, existem relações comerciais, existe uma comunicação entre os governos, existe uma facilidade de conectar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas daquele lado, e assim por diante. Né? Então o Brasil ele tem sido meio que o país isolado aqui do continente até aqui, né? Patinho feio. Eu diria que é o patinho bonito, esse não é o patinho feio, né? Feio. Porque se você pensar as nossas empresas, cara, ou seja, pega uma Ambev, para ela crescer produção para atender o resto da América Latina, cara, crescer 20%, 30%. Para qualquer empresa da Argentina, do Chile, crescer a produção para atender o Brasil é uma multiplicação por 5, por 10, dependendo do que eles produzem hoje. Então, eu acho que é o contrário. Aqui a gente é o patinho bonito, a gente está puxando, e você vê, isso se reflete, ou seja, nosso setor bancário é um dos mais avançados do mundo, a nossa regulação para cripto é a mais avançada do mundo hoje. Eu estou com um relatório de todos os países da América Latina mostrando, cara, a gente está absurdamente mais avançado. Na Europa, você tem MiCA entrando a partir de 1º de janeiro e já estão desenhando MiCA 2. A nossa regulação atual está mais parecida com o que eles estão desenhando para MiCA 2, que vai ser implementada daqui a 3, 4 anos, do que MiCA atual. A Ásia está bastante avançada, aí você vai pegar Dubai e a Ásia um pouco mais avançados, mas em termos do mundo ocidental, sem dúvida a gente tem a melhor legislação. Então, dentro do mundo conectado, eu acho que, eu falo para todo mundo, o Brasil virou Curitiba. Curitiba no sentido de mercado modelo, tá? Ou seja, o Brasil é grande o suficiente como para você testar qualquer inovação,
porém não grande o suficiente para, se der problema aqui, afetar o resto do mundo. Então, o Brasil virou Curitiba, e eu acho que isso é uma ótima coisa, entendeu? Porque a gente vai poder, eu acho que vai ter ingresso de capital aqui para testar inovações dentro do mundo blockchain, dentro do mundo bancário tokenizado, que vai acelerar. Eu lembro de alguns anos, quando foi que a Ripple fez aquela transferência de 300 milhões de dólares, pagando menos de 2 dólares de taxa, e é imediata, ou seja, o setor bancário, eu acho que vai se tornar como o setor de telefonia, setor de internet, onde você não tem mais barreiras geográficas. Hoje, você fazer uma transferência daqui para os Estados Unidos ou daqui para a Europa leva 2 ou 3 dias e custa muito, entendeu? Isso vai passar a ser, essa fronteira vai completamente desaparecer, entendeu? Eu vou pegar o exemplo que ele dava no início. Eu vou poder transferir da minha conta da Europa para você diretamente em euro, vai acontecer um swap no meio, você vai receber em reais na tua conta, sem a gente pensar na complexidade de caixinhas que se ligam para esse processo acontecer. E a gente não vai precisar mais ter uma moeda comum para chegar lá, que eu acho que essa aqui é a grande novidade, né? Então, quando você fala ali de Europa, União Europeia, né, você tem 2 aspectos ali, 3 aspectos são muito grandes. Assim, um primeiro aspecto é um centro alfandegário único, unificado. Então, para você transitar uma mercadoria de um país para outro, você não precisa você não está transitando de um país para outro, é tudo dentro da União Europeia, é o número 1. Você tem um framework aqui populacional, né? Então, trânsito livre de pessoas, e você também tem o trânsito livre de capitais, né? Então, o trânsito livre de capitais ficou muito facilitado pela moeda comum, né? Isso aqui é um paradigma lá de 1990, né? Onde, para eu conseguir converter uma moeda para outra, a barra é tão grande que é melhor eu ter a mesma moeda. Exatamente. Né? E a gente está saindo desse paradigma agora para entrar, cara, para eu converter de uma moeda para outra, de novo, vamos olhar para DeFi, esse negócio acontece com a maior facilidade do mundo, né? Então, a projeção aqui é para, em América Latina, o Mercosul, por exemplo, onde a gente já tem poucas barreiras alfandegárias, eu não preciso mais agora criar a moeda única do Mercosul para chegar lá. Eu já consigo, através de tecnologia bancária sofisticada, viabilizada por blockchain, fazer com que, cara, você está me pagando em pesos argentinos, colombianos, tanto faz. Não importa mais a moeda. Não automaticamente o swap. E pega o mercado cripto aqui na América Latina, 60%, 70% é isso, é FX, Foreign Exchange. Ou seja, pessoal mandando dinheiro de um lugar para o outro e fazem via cripto porque é muito mais barato. Perfeito. Então, se você vê como os livros de compra, ou seja, os livros das diferentes moedas nas exchanges se movem, você vai ver muito movimento, ou seja, vocês como exchange devem ver isso, ou seja, influxo de algum país específico em USDT, aí o pessoal trocando isso para BRL e fazendo off-ramp. Off-ramp é quando você tira o dinheiro da exchange, entendeu? Então, perfeito. Deixa eu jogar uma última pergunta, então, antes da gente finalizar aqui. Vocês acham que terminar essa conversa? Exato. Vocês acham que essa internacionalização ela vai ser através das criptomoedas ou através das CBDCs? Porque a gente tem uma diferença muito grande e aí nós que somos o pessoal do mercado cripto, a gente vê um risco em ser através das CBDCs. O que vocês esperam e o que vocês acham desse risco? Que eu acho que eu nem preciso mencionar qual é, né? A questão de liberdade mesmo do povo. Eu acho que as CDBCs vão ser utilizadas para operações interbancárias. Pelo menos tenho... Não sei se eu acho ou eu desejo que elas sejam. E a gente vai estar transacionando com moeda normal, tá? E se você pensar na liberdade, ou seja, blockchain aberta, eu acho que ela permite ao regulador muito mais controle do que os bancos permitem. A gente tem N bancos que fizeram coisas não muito corretas no passado, eles recebem um tapa na mão, pagam multas e tudo bem, a gente continua trabalhando, mas blockchain, cara, você entra no Explorer de qualquer blockchain e você consegue ver todas as transações que aconteceram. Então, eu acho que o regulador tem que aprender a trabalhar com isso para tirar fotos em tempo real do que está acontecendo no mercado, entendeu? E com isso, ele não vai ter o controle, porém vai saber todos os movimentos que estão acontecendo, entendeu? Então, acho que... tirar através de CBDC, só que de uma maneira segura. Exatamente. O que eu queria dizer é que assim, a integração internacional de pagamentos vai acontecer de uma forma ou outra. E se a CBDC não oferecer a solução viável, então vai ser através de blockchain pública, infraestruturas públicas, Ethereum, Solana,
Tron, todas essas outras. Então é um pouco isso. Assim, acho que o Banco Central e os bancos centrais eles têm a oportunidade de conseguir trazer o máximo possível da inovação para dentro de um sistema hiperseguro. Eu acho que essa dicotomia é importante falar. Tem uma dicotomia entre segurança e inovação. Né? Você pega lá no DeFi, porra, cara, eu vou lá, crio um contrato inteligente, coloco para rodar, ninguém viu que tem um bug, porque o contrato é bom, resolve uma dor. Eu vou ter uma liquidez gigante passando ali, e de repente bate num bug e um colapso aqui. Então o Banco Central não pode aceitar esse nível de fragilidade dentro do sistema financeiro. Né? Então, obviamente, ele vai querer trazer o máximo de inovação, mantendo robustez e segurança. Se o ponto de equilíbrio dessa dicotomia não for suficiente para dar liquidez, para dar soluções inovadoras para pagamentos internacionais, né? Ou seja, CBDC e DREX, não vai ser a moeda de ouro, né? Não vai ser a infraestrutura adotada para transações internacionais, qualquer motivo que seja, eu tenho certeza absoluta que o mercado vai continuar utilizando da abertura à inovação que as infraestruturas públicas têm. Então, é uma oportunidade para a CBDC, para manter controle, para talvez trazer o capital institucional, para trazer políticas de Estado, de desenvolvimento e tudo mais. Para sua moeda até. É uma oportunidade para empurrar sua moeda, né? Mas se o Banco Central não conseguir dar conta, né? Se for de mais inovação, o mercado com certeza vai resolver isso aqui através de soluções privadas em blockchain. Perfeito. Então é isso. Livre mercado, competição. Quem ganhar, ganhou. Teve até a própria fala do próprio desenvolvedor do Drex, aí, o Fábio Araújo. Ele falou esses dias: se vocês não gostarem do Drex, o Bitcoin está aí. Foi literalmente a frase dele. É isso. Eu acho que é interessante olhar assim que o Banco Central, os bancos centrais, eles não têm mais monopólio sobre a infraestrutura bancária. Eles têm monopólio sobre a infraestrutura bancária deles. Mas se a gente pegar 20 anos atrás, tentar fazer dinheiro chegar em alguma outra pessoa, você necessariamente teria que passar por infraestruturas bancárias estatais. E agora a gente saiu desse paradigma. Então, assim, não dá mais para o Banco Central olhar e falar assim, não, vai ser aqui do meu jeito. Ele pode até querer isso, mas infelizmente para ele, né, não tem como. Né? Você tem alternativas aqui que são permissionless, né? Exatamente. Você não precisa pedir autorização para utilizar. Então, isso coloca o Banco Central agora numa posição em que ele é quase que um player desse ecossistema de infraestrutura. Ou ele vai ser bom, ou ele vai ter usuário. Mais ou menos, porque percebe, em função desse ecossistema ser aberto, ele pode aprender, ou seja, o que impede dele ir pegar o que está sendo feito no mundo de DeFi e trazer para dentro do banco e oferecer o mesmo serviço, entendeu? Então, na realidade, ele vai poder inovar muito mais barato, muito mais rápido, porque tem gente já testando, ou seja, esse exemplo que ele deu do bug é perfeito, porque, ou seja, se aprende com os erros dos outros. Nada melhor e mais barato que aprender com os erros dos outros. Deixa os outros inovarem. Se você vê no mercado tradicional, as empresas fazem isso comprando outras empresas. No mercado que chama de Open Innovation. Exatamente. Né? Isso aqui é um Open Innovation de infraestrutura bancária. Exatamente. Porra, é o melhor dos mundos para o regulador. Muito legal, gente. Agradeço muito pela participação de vocês. Com certeza, São Paulo Negócios agradece demais pelo que vocês abordaram aqui hoje. Acho que a gente tem um conteúdo muito rico para o pessoal que quer entender como que isso vai revolucionar realmente o sistema financeiro brasileiro e talvez até mundial, né? Muito provavelmente quer dizer quando vai revolucionar, né, o sistema financeiro brasileiro e mundial. Eu acho que já está acontecendo, tá? Ou seja, a gente não está olhando para o futuro está aqui. E eu vou fazer uma previsão que eu acho que essa aqui é para dar orgulho de seleção brasileira, entendeu? Cara, o Brasil até hoje tem sido copiador de modelos de negócio reproduzindo aqui no Brasil. Os tais dos copycats, né? Você quer investir numa empresa, um fundo de investimento quer investir numa empresa, um empreendedor quer abrir uma startup. Tipicamente você olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, você olha o que está acontecendo na Europa, aí você fala assim, porra, vou tropicalizar, né? Tem até esse termo, vou tropicalizar. A gente vai ver pela primeira vez na nossa história o sentido inverso. Porque a gente está saindo na frente com o Drex, com a economia tokenizada. A gente vai ter modelos de negócio que vão ser testados pela primeira vez aqui. Sim. E a gente vai ter um resto do mundo, Estados Unidos, que parece que agora... assim, parece que agora estão aceitando falar de cripto. Imagina, só vão colocar uma CBDC e uma coisa parecida com o Drex daqui a uns 5 anos. Trump já disse que não vai ter CBDCs lá. Pois é, olha isso. Então, assim, daqui 5 anos o resto do mundo
vai estar olhando para soluções e modelos de negócio que deram certo no Brasil e vão estar importando para o resto do mundo. Vamos ter que achar um termo novo, né? Porque para cá era tropicalizar, agora para fora vai ser o quê? De fato. Exatamente. Ou seja, a gente está estendendo a conversa, mas percebe, o sistema de pagamentos do BRICS começou com China, Rússia, Irã, Sim. já é blockchain, tá? Então isso já é tokenizado. Então é questão de só ampliar isso e levar para o resto do mundo. Exatamente, perfeito. Desde que a Rússia foi banida do sistema SWIFT, eles começaram a ser bem mais abertos. Os dados foram rolados, né? Exato. Mas bom, perfeito, pessoal. Agradeço demais, Ive, Sebastião, e agradecemos também ao pessoal da São Paulo Negócios por ter convidado a gente aqui. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Muito obrigado. Valeu. Tá papo high level esse negócio aqui, cara. Bom? Adoro Deu bom, né?